Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião nossa do Onco aqui do Serviço de Urologia da UERJ. É uma reunião que a gente faz toda terça-feira, é uma reunião pública, né? Todos estão convidados, né? Especialmente o pessoal que trabalha nessa área, o urologista, o oncologista, enfim. A nossa reunião é toda terça-feira e de 8 às 9 a gente costuma ser pontual, não passar muito. Normalmente termina às 9 para que a gente possa ter toda semana e a gente, enfim, tem esse aprendizado contínuo. E a gente tem um hábito também de escolher temas bastante pontuais para que a gente possa dissecar esse tema ao máximo esse espaço de tempo que a gente tem. Hoje a gente está recebendo aqui para dar aula o professor Tarcísio Coelho. O professor Tarcísio ele é radio-oncologista, né, do grupo Oncoclínicas, uma formação aí fez radio-oncologia na C. Camargo, e é um colega que está se juntando aí muito provavelmente aí nas próximas semanas ou meses aí no máximo ao grupo aí da radio-oncologia lá do Pedro Ernesto, da UERJ, né? A gente tem muito trabalho lá para fazer e, com certeza, a presença dele vai ser muito bem-vinda. Então, hoje, nós convidamos, eu e Fernando, a ele a falar sobre o tratamento primário na radioterapia do câncer de próstata e espero que a gente consiga atingir nossos objetivos nessa noite. Tarcísio, seja muito bem-vindo, tá? A palavra é sua e depois a gente comenta, faz pergunta e explora um pouco mais. Muito obrigado, Tarcísio. Perfeito, obrigado a todos, Paulo, Fernando, pelo convite. Um tema que a gente compartilha bastante e é muito bom ter esse espaço para a radioterapia, para aumentar o know-how aí dos nossos residentes, e espero contribuir muito. E vamos lá, eu fiz uma apresentação bem direcionada e bem prática para que fique bem dinâmico também nossa apresentação. Vou falar sobre o tratamento primário de radioterapia no câncer de próstata. A gente não pode esquecer que no Congresso da Sociedade Americana, né, a UA, de 2017 em Boston, saiu o guideline colocando quais são os principais tratamentos, né, desde o muito baixo risco, intermediário favorável e desfavorável até o alto risco. A gente vê desde o active surveillance, a radioterapia com a prostatectomia também sendo opção, no baixo risco, no risco intermediário e no alto risco. Então, a gente tem aquela opção também da radioterapia naqueles pacientes que ao exame clínico do urologista avalia como uma cirurgia um pouco mais complicada e a radioterapia se torna a opção para esse paciente. Para a gente poder deixar um pouco mais dinâmico, em vez de falar de cada subgrupo, eu vou falar dos tratamentos de radioterapia e sim quais são os subgrupos que acabam se enquadrando para que a gente tenha uma efetividade no tratamento. O primeiro deles, a braquiterapia de próstata, na qual a gente coloca implantes, fontes radioativas dentro da próstata do paciente, de maneira permanente, quando é uma fonte radioativa que tem uma meia-vida curta e que, depois de alguns dias, no caso meses também, ela perde a efetividade e, naquele período que ela emitia a radiação, ela fez o tratamento daquele câncer de próstata, ou então um implante temporário, no qual a gente usa uma fonte de radiação que tem uma potência elevada, ela fica alguns minutos na próstata do paciente, é retirada na mesma aplicação, com o mesmo intuito de exterminar aquele tumor da próstata. Os trabalhos eles são direcionados, alguns trabalhos um pouco mais antigos, 2007, esse aqui que avaliou mais de 2.600 pacientes, maioria T1, T2A, com Gleason 6 e um PSA abaixo de 10, e a gente vê que a sobrevida livre de falha em 10 anos em torno ali de 75%, mas quando utilizou-se um dos isótopos, que é o iodo 125, ele tem uma meia-vida de 60 dias. Então,
depois de 2 meses, aquela potência da radiação que existia no momento do implante, ela está em 50%. Mostrou-se uma eficácia até em torno de 90% em 8, 10 anos de sobrevida livre de falha. Quando a gente alcançou uma dose acima de 130 em mais de 90% daquele volume prostático, com o implante do iodo 125. Um outro trabalho, avaliando agora 173 pacientes também para tumor localizado, usando diretamente o iodo 125, também pacientes mais de baixo risco, quase 90% T1, T2, 100% eram Gleason 6 e 80% com PSA abaixo de 10, mostrando uma sobrevida livre de progressão bioquímica em 15 anos, em torno de 85%, quando tinha um PSA entre 10 e 20, e em relação ao baixo risco intermediário, ficando em torno de 80% da sobrevida livre de progressão em 15 anos, mostrando ser um tratamento também efetivo para esse subgrupo de pacientes. Avaliando o estadiamento T, aqueles pacientes com, no máximo, um tumor T2B, alcançando em torno de 85% também da sobrevida livre de recidiva em 15 anos, e já que são pacientes que têm uma certa idade, 15 anos realmente acaba sendo um tempo considerável, a sobrevida global acabou sendo também semelhante entre os subgrupos. E aqui, quando a gente avalia todos esses 2 trabalhos que eu comentei, eram de implantes permanentes. Agora, quando a gente avalia o implante temporário, esse trabalho aqui, ele também avaliou principalmente pacientes T1 com PSA menor que 10 e com Gleason no máximo 6, fazendo um tratamento, eu queria só agora exemplificar aqui, que é colocado através do acesso transperineal, guiado por um ultrassom transretal, esses catéteres em forma de agulha, e guiado pela ultrassonografia, a gente sabe em qual posição colocar cada agulha, ok? E através dessas agulhas, uma outra fonte de radiação, ela fica temporariamente em cada um desses pontos dentro da próstata e calculado com base no sistema de planejamento pela imagem da ultrassonografia, essa fonte fica um tempo necessário para executar o tratamento. No caso, uma fonte com uma alta potência, então é um implante temporário, é chamada bracterapia de alta taxa de dose. E por meio também das imagens do ultrassom, a gente tem os limites de dose para bexiga, para reto e para uretra. Assim também como nossos alvos de volume, a quantidade de dose em 90% do volume e a quantidade de 100% da radiação, ou seja, a dose de prescrição, em quantos por cento daquele volume que acaba recebendo. Mas aqui é só para exemplificar a forma como é feita a bracterapia de próstata. E nesse estudo, em torno de 97% da sobrevida livre de progressão bioquímica pelo critério de Fênix, Nadir mais 2, em torno de 10 anos de segmento dos pacientes. E em relação à toxicidade, a gente tem principalmente a toxicidade urinária, em torno de 10% de grau 2, né, de frequência e urgência urinária. Em relação a outras toxicidades, a gente tem em torno de 1 a 4% de disúria, retenção hematúria ou incontinência urinária. Esse aqui é um trabalho que avaliou 718 pacientes, também para fazer a monoterapia com a bracterapia de alta taxa de dose. E já temos agora pacientes de baixo, intermediário e alto grau, a maioria mantendo ainda baixo risco, perdão. E aqui a gente pode observar que, para aqueles pacientes de risco intermediário ou baixo, a gente tem uma efetividade maior e uma sobrevida global e sobrevida livre de metástase semelhante. Então, para esse paciente aqui, o vermelho, que acaba sendo de alto risco, no caso, a bracterapia isoladamente não seria uma boa opção. A gente precisa incluir outros tratamentos. No caso, esse aqui é um trabalho, o Ascend Trial, que avaliou fazer uma radioterapia externa em toda a pelve com hormonioterapia por 12 meses. E aí sim foi randomizado os pacientes para fazer um reforço de dose com radioterapia externa na próstata ou a bracterapia alcançando a dose de 115 graus. 30% era risco intermediário e 70% alto risco. E
o que a gente observou que em 5, 7, 9 anos, a sobrevida de progressão ela foi melhor com a braquiterapia, tendo o reforço de dose, mas sem diferença em sobrevida global. Esse ganho em sobrevida livre de progressão bioquímica, ele infelizmente veio acompanhado de uma incidência cumulativa de eventos grau 3 geniturinário, em torno de 18% a gente usava braquiterapia versus 5%. Ou seja, eram pacientes que apresentavam disúria e frequência urinária severas, noctúrias a cada hora, hematúria necessitando de transfusão e uso de protetor persistente. Mesmo a gente vendo um bom resultado, a toxicidade ela precisou ser bem avaliada e hoje existem trabalhos avaliando um complemento de dose com uma dose menor de braquiterapia para a gente alcançar uma boa efetividade nesse paciente de alto risco com uma menor toxicidade. Por isso que, nos pacientes que são alto risco, a gente costuma fazer a radioterapia com a hormonioterapia. Esse foi um trabalho que até na reunião passada alguém comentou do D'Amico, um radioterapeuta que publica muito na parte da próstata. Ele fez esse trabalho em 2008, comparando a radioterapia isolada e a radioterapia com a hormonioterapia. E a adição da hormonioterapia aumentou a sobrevida global, a sobrevida câncer específica. Esse aqui é uma meta-análise que, inclusive, foi incluído aquele estudo que eu mostrei para vocês agora, do D'Amico, avaliando mais de 4.000 pacientes com risco desfavorável e com necessidade de hormonioterapia. Alguns deles, inclusive, colocando como tratamento local a prostatectomia com a hormonioterapia versus a prostatectomia em um desses 8 trials randomizados. Em resumo, a gente viu que o risco de morte por causa cardiovascular, por conta da hormonioterapia, não teve significância estatística, mas houve uma tendência quando utilizou-se a hormonioterapia, por isso da necessidade do oncologista clínico em conjunto na indicação da hormonioterapia e na avaliação cardiovascular desse paciente. Mas a adição da hormonioterapia com tratamento local, seja cirurgia ou a radioterapia, a maioria dos trials foi com radioterapia, teve um P significativo para a sobrevida câncer específica e para a sobrevida global. Por isso que, guiado por essa meta-análise e alguns trials direcionados a isso, a gente usa hoje no paciente alto risco ou intermediário desfavorável a rádio com a hormonioterapia. Quando a gente fala de radioterapia externa, a gente fala exatamente de não mais uma fonte de radiação lá dentro da próstata, mas sim uma fonte de radiação fora do paciente, irradiando internamente ele, de fora para dentro. Todo paciente que faz a radioterapia externa, a gente guia por uma tomografia esse tratamento, contorna e define o meu alvo de tratamento e, através de sistema de planejamento, a gente define qual o melhor posicionamento para a saída do feixe, para que eu trate exatamente o meu alvo de tratamento e diminua a dose dos meus órgãos de risco. Esse aqui agora é um vídeo, todo o tratamento de radioterapia externa, acho que vocês vão escutar muito quando falam sobre radioterapia, a radioterapia 3D, IMRT, a arcoterapia, radioterapia estereotáxica, SBRT, todos esses tipos de tratamento, eles são radioterapias externas realizadas pelo mesmo aparelho. A diferença é a forma como é executado esse tratamento. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo da diferença entre a radioterapia 3D para a radioterapia IMRT. Perdão, que é uma imagem já direta, a gente vê aqui uma radioterapia, o meu alvo de tratamento seria só a próstata, e o reto aqui atrás. A radioterapia 3D eu consigo, infelizmente, fazer esse campo de tratamento. Eu trato a próstata com a dose que ela precisa, consigo o controle bioquímico, sobrevida do paciente, mas eu também acabo fazendo uma dose elevada no reto. E com MRT, com mais entradas de campo, eu consigo uma conformação melhor para a próstata, para o meu alvo de tratamento, e, consequentemente, uma menor dose para os meus órgãos de risco, diminuindo a toxicidade. E como que eu faço um tratamento ou outro tratamento, a gente vê agora em vídeo. A diferença maior é, enquanto existe um feixe de tratamento ligado, eu tenho um movimento de lâminas. Esse movimento de lâminas, ele acaba permitindo que eu consiga, em um exato momento, fazer com que o feixe de tratamento fique em um ponto e
e não em outro, e depois de alguns segundos eu fecho aquele campo de tratamento daquela região e assim consigo evitar que aquele órgão de risco receba mais radiação do que o necessário. E por existir esse movimento de lâminas, eu acabo diferenciando o MRT do 3D, porque o 3D, a lâmina não se movimenta. É como se fosse um bloco rígido, igual esse daqui, no qual o feixe de tratamento ele tem apenas uma única forma de saída do aparelho. Esse aqui é só um exemplo mostrando, ó, enquanto eu estou tratando a próstata, eu tenho um maior tempo de feixe ali, e aqui onde ele pega a região do reto, eu tenho um menor tempo de feixe. De forma que, dentre as várias entradas, eu consigo um acúmulo de dose, onde eu tenho meu alvo de tratamento e uma diminuição de dose no meu órgão de risco. E aí, dessa maneira, eu consigo alcançar doses maiores, ter tratamento mais efetivo, fazer um escalonamento de dose e, assim, ser melhor para o paciente. Então, agora a diferença em relação a um campo que não movimentam essas lâminas, que é o 3D. Eu tenho entradas de campo mais limitadas e, consequentemente, eu preciso, às vezes, até reduzir a dose para que os órgãos de riscos ao redor não sofram com a radioterapia. Falando em escalonamento de dose, e agora que a gente viu a diferença da radioterapia 3D para o MRT, esse aqui é um trabalho que comparou fazer 36, 39, 42, 45, 48 aplicações para pacientes de acordo com o PSA, Gleason em tumor desfavorável, intermediário ou favorável, e que quando eu tinha um escalonamento de 75 a 86 grays, eu tenho uma melhor sobrevida livre de recaída, tanto para o paciente favorável, risco intermediário ou desfavorável. E a gente vê aqui no paciente desfavorável a diferença quando eu tenho uma dose menor, intermediária e maior, em relação a esse controle bioquímico do câncer de próstata. Inclusive, com P significativo, na análise de regressão de Cox, eu tenho que doses acima de 75,6 grays acabam sendo o nosso ponto de corte. Acima disso é que eu prescrevo o tratamento. Por isso que hoje, geralmente os tratamentos eles são feitos em 76 grays, no mínimo, e no caso, em torno de 37, 38 aplicações. E já que teve uma comparação entre radioterapia 3D e MRT, aqui a gente pode ver que aquele paciente que fez IMRT, apesar de ter feito uma dose elevada, apresentou menor toxicidade retal grau 3, exatamente por aquela imagem que vocês viram. A dose no reto acaba sendo conformada e, assim, consequentemente, eu diminuo a dose nesse órgão de risco, em comparação àqueles pacientes que fizeram doses, inclusive menores, mas com técnica 3D. Esse aqui é um outro escalonamento de dose, agora do MD Anderson, com a Débora Cuban. Avaliou também pacientes de baixo, intermediário ou alto grau, e mostrando que entre 70 grays e 78 grays de comparação, eu tenho uma maior sobrevida livre de progressão naquele paciente que teve um escalonamento de dose, inclusive com mais significativo, quando eu tenho um PSA acima de 10, também abaixo de 10, paciente de risco intermediário e paciente de risco intermediário com PSA maior que 10, não é inferior a 10. Independentemente também se é um paciente de baixo risco ou de alto risco, eu tenho esse benefício de ter feito o escalonamento, mas sem alteração em sobrevida global. Consequentemente, quanto maior a dose, se eu não tiver também uma técnica como MRT, que eu consiga conformar a dose, eu vou ter uma maior toxicidade gastrointestinal grau 2 e, principalmente, com P significativo, mas gênito urinário até que foi semelhante. Quando a gente fala de radioterapia externa, geralmente a gente fala de tratamento convencional, em torno, como vocês viram, 37, 38 aplicações. Mas todo paciente de radioterapia externa, a gente faz uma tomografia do paciente. Na tomografia, a gente marca 3 pontos para que, na interseção desses 3 pontos, a gente tenha o chamado isocentro e, consequentemente, coloque o paciente sempre na mesma posição a cada uma dessas aplicações de radioterapia. E com base nessa tomografia, já sabendo que o paciente está na posição de tratamento, a gente pode definir o meu alvo de tratamento e os meus órgãos de risco, como aqui o reto,
a bexiga, cabeça de fêmur. Mas, quando eu tenho um pouco mais de tecnologia, eu posso, em vez de 37, 38 aplicações, eu posso aumentar a minha dose por dia e fazer um tratamento mais hipofracionado, que é o chamado hipofracionamento. E só que o único detalhe, como vocês viram, a gente aumenta a dose, faz um escalonamento, a dose por dia é maior, mas eu preciso também proteger os meus órgãos ao redor. Por isso que, quando eu tenho um pouco mais de tecnologia, no caso o ConiBeam, que é uma tomografia integrada ao meu aparelho de radioterapia, me permite verificar antes da aplicação se não aconteceu isso aqui. Na minha tomo de planejamento, o paciente tinha um reto pequenininho e no dia do tratamento ele veio com gases e fezes, consequentemente, tratando muito mais o reto, sem necessidade, e além disso, até deslocando o meu alvo de tratamento, que é a próstata. Por isso que, quando eu diminuo o meu tempo de tratamento e aumento a minha dose por dia, eu preciso dessa técnica chamada EGRT. Nada mais é do que a radioterapia guiada por imagem. E eu preciso dessa chamada CBCT para eu avaliar o paciente, o preparo do paciente antes da aplicação. Trabalhos de não inferioridade, fase 3, comparando fazer as 37 aplicações versus fazer 20 aplicações ou 19, o que eu fiz de diferente? Eu mudei a minha dose por dia de 2 para 3. Biologicamente, acaba sendo semelhante, tá? Pacientes, maioria, 60% Gleason 7, 88% risco intermediário, baixo risco e 80% fazendo hormonioterapia associada. Aquele GRT que eu comentei para vocês, 30% dos pacientes nesse trial randomizado fez a radioterapia guiada por imagem. E, através da sobrevida livre de falha clínico-bioquímica, não houve inferioridade em eu hipofracionar o tratamento e também não houve mudança na sobrevida global. Dessa forma, realizar 20 aplicações foi não inferior a realizar 37, e dessa forma a gente até coloca com mais frequência, já que existe tecnologia para realizar essas 20 aplicações. A única diferença em relação à toxicidade intestinal e urinária é que eu tenho uma toxicidade mais precoce com um tratamento mais curto. Se a gente for observar aqui, esse aqui é grau 1, tanto intestinal quanto urinária, mas a gente observa que para aqueles pacientes que fizeram 20 ou 19 aplicações, eu tive uma toxicidade mais precoce em relação àqueles que eu fiz um fracionamento convencional e maior também, que foi uma maior toxicidade intestinal. Em relação à toxicidade urinária, em relação à intensidade em si, foi semelhante, porém mais precoce com um tratamento mais curto em 20 aplicações. Esse aqui é um outro trial. O trial anterior a gente direcionou um pouco mais para risco intermediário. Esse aqui, que saiu no JCO em 2016, já direcionou para pacientes de baixo risco, fazendo 41 aplicações, comparando com 28 aplicações, o hipofracionamento. E, da mesma maneira, sobrevida livre de doença e taxa de falha bioquímica não inferior em relação ao tratamento hipofracionado, apresentando uma toxicidade gastrointestinal tardia com P significativo maior para o braço que fez o hipofracionamento e também genitura urinária com P significativo grau 2 também. Uma meta-análise avaliando os principais trials que compararam o hipofracionamento com o fracionamento convencional chegou a essa mesma conclusão de uma toxicidade gastrointestinal aguda foi mais significativa naquele grupo que fez o hipofracionamento. E esse é o ponto que a gente fica de olho quando o paciente está fazendo um tratamento hipofracionado. Além de, todos os dias, avaliar se o reto do paciente está vazio, ou seja, se ele está fazendo o preparo corretamente, através do ConiBeam CT, através do IGRT, a gente consegue diminuir essas taxas de toxicidade gastrointestinal. E quando a gente reduz ainda mais, no caso aqui 37 é o fracionamento convencional, o hipofracionamento e o hipofracionamento extremo. Eu faço, no caso, 5 aplicações com dose bem maiores,
Em 2018, inclusive no Estadão, saiu essa reportagem que a técnica reduz de 40 para 5 sessões de radioterapia contra câncer de próstata, porque exatamente em 2018 saíram os primeiros estudos mostrando que para aqueles pacientes com tumor baixo ou intermediário risco, fazer 5 aplicações, a gente tinha uma sobrevida livre de falha bioquímica em torno ali de 93%, independentemente do grupo de risco. A gente tem uma boa resposta, consequentemente, aquele paciente de baixo risco tem um resultado melhor, e aqueles pacientes de risco intermediário baixo também um resultado melhor em relação à sobrevida livre de doença bioquímica. Esse aqui é um fase 3 que saiu recente, em 2019, e que hoje nos direciona muito para o tratamento desse hipofracionamento extremo em 5 aplicações, porque ele comparou exatamente fazer um tratamento em 20 ou 39 aplicações versus fazer esse tratamento em 5 aplicações. Pacientes selecionados eram com PSA menor de 20, um Gleason 3+3 ou 3+4. Os 4+3 eles foram excluídos. 90% eram pelo NCCN como um risco intermediário, tá? 80% Gleason 3+4, com um PSA pré-tratamento mediano em torno de 8. E aqui um volume prostático a maioria em torno de menos que 80 centímetros cúbicos, ou ml, né? E o que a gente teve? E 70%, perdão, utilizaram fiducial, foi colocado implantes metálicos dentro da próstata para que a gente conseguisse enxergar, principalmente ao longo do tratamento. Em relação à toxicidade, se a gente for comparar aqui o SBRT, o hipofracionamento extremo, em relação ao tratamento convencional ou hipofracionado, toxicidade gastrointestinal e geniturinária, grau 2, de 11% e 10%, de 26% e 21%, muito semelhante. Okay? E da mesma maneira que a gente avaliou aquele gráfico anterior, a gente não teve, em relação ao hipofracionamento extremo, 5 aplicações, uma maior toxicidade, apenas uma toxicidade mais precoce, se a gente for observar mais de intensidade semelhante, tanto gastrointestinal quanto geniturinário. E isso tanto em sinais e em sintomas. Esse aqui é um questionário que o paciente avaliou a questão urinária, a questão intestinal e a questão sexual, entre aquele grupo que fez o hipofracionamento moderado ou convencional e o hipofracionamento extremo, tudo semelhante também. Em 2018, inclusive, quando começaram a aumentar a dose para fazer 5 aplicações, alguns estudos até sugeriam que fosse colocado, por via também de ultrassom transretal, um hidrogel entre a próstata e a parede do reto, de maneira a afastar, e assim, consequentemente, a gente diminuir a toxicidade retal, gastrointestinal desse paciente. Por quê? Quando eu realizo uma dose muito elevada no reto, eu posso criar uma fístula nessa região. Inclusive, os primeiros trabalhos que utilizaram doses acima do que hoje a gente utiliza e que são tão efetivas quanto, apresentaram toxicidades impeditivas, como exatamente fístula, reto vesical algumas vezes, necrose de parede de reto, mas hoje esses efeitos colaterais eles são muito diminuídos por conta exatamente da tecnologia. E quando a gente faz um tratamento com SBRT de próstata, ou seja, o hipofracionamento extremo, esse aqui é um paciente que eu tratei recente, agora em maio, da mesma maneira, é feita uma tomografia, é feito um preparo intestinal e pede-se para o paciente encher a bexiga e é determinado o meu alvo de tratamento. No caso que o paciente tratou a próstata com a base da vesícula seminal. É definido também a dose que chega na bexiga e a dose que chega no reto. Porém, com um paciente tendo um bom enchimento vesical, um bom preparo intestinal e um aparelho que me permita fazer esse tratamento, esse aqui é um aparelho que a gente tem, o Halcyon, que permite que eu faça uma tomografia antes de iniciar o tratamento em torno de 40 segundos, ou até menos, se a gente escolher imagens um pouco menos nítidas, mas que me permitiram ver. Esse aqui é o mesmo paciente que eu planejei. No dia do tratamento, ele estava com uma bolha de gás
exatamente atrás da próstata e, consequentemente, tendo um deslocamento da próstata. No outro dia, ele veio com fezes na região do reto, logo também atrás da próstata, e isso me permitiu pedir para o paciente sair da sala, no caso, nesse dia, colocar uma sonda e tirar esse gás daqui, pedir para o paciente evacuar. E, além disso, com um aparelho um pouco mais necessário, como no caso o House que a gente tem, esse tratamento ele é realizado em torno de 3 a 4 minutos, todo o tratamento, toda a irradiação. Então, dessa maneira, a gente consegue uma segurança de eu avaliei o exame do paciente, vi que ele está com um reto adequado, eu posso ligar o aparelho para emitir a radioterapia. E, consequentemente, em pouco tempo, eu diminuo a chance daquele reto mudar e, se for necessário, eu posso parar um feixe de tratamento, repetir a minha tomografia e, dessa maneira, continuar avaliando que aquele reto e aquela bexiga estão adequados e posso manter o tratamento. Então, quando a gente fala de radioterapia externa reduzindo cada vez mais e aumentando a minha dose por dia, eu comparo muito com a questão da bracterapia. A bracterapia ela tem a sua função, ela é extremamente efetiva, mas com o advento da tecnologia, inclusive hoje a gente tem trabalhos que fazem, esse aqui é um trial canadense, One Shot, que ele fez uma dose única, é um fase 1-2, uma dose única de 19 grays na próstata, com a radioterapia externa. Então, hoje a gente está num momento que a bracterapia tem a sua função, tem a sua efetividade, mas que, com o tempo, provavelmente a gente já transfira essa efetividade para a radioterapia externa com a SBRT, com o hipofuncionamento extremo, de acordo com a tecnologia ficando cada vez melhor e permitindo que a gente trate o paciente com segurança. Para a gente finalizar, esse aqui é o guideline de hipofracionamento da Astro, ASCO e da AUA, e o que eles nos sugerem? Pacientes com tumor de próstata localizado de baixo risco deve ser oferecido o fracionamento moderado, aquele em 20 aplicações. Para risco intermediário, fracionamento moderado também deve ser oferecido, e também para aquele paciente de alto risco, o fracionamento moderado também deve ser oferecido, de maneira que o hipofracionamento moderado em 20 aplicações já pode ser utilizado até como standard of care na radioterapia. Quando eu falo de ultra hipofracionamento, ou seja, aquelas 5 aplicações, para pacientes de baixo risco, ela pode ser oferecida como uma alternativa. Para paciente de risco intermediário, deve só fazer parte de clinical trial e não deve ser sugerido para paciente de alto risco. Guiado pelo trial que eu mostrei para vocês, o PACE-B, que fez um fase 3, paciente de baixo risco, na prática, baixo risco e risco intermediário favorável, a gente costuma sim fazer o hipofracionamento extremo em 5 aplicações. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e fico aberto para os questionamentos. Tarcísio, boa noite. Cara, muito obrigado aí pela tua apresentação. Nós, como urologistas, e quando a gente pensa na radioterapia, a gente vem sempre com aqueles pensamentos, né? O resultado da cirurgia é melhor, a radioterapia a gente vai mandar para o resgate, a gente vai mandar naquele paciente já com um estadiamento avançado, com um toque muito ruim. E muitas das vezes a gente não entra, né, nesse tópico de como ela é feita, como é a tecnologia, como aquilo pode evitar um efeito colateral, evitar as complicações que em algumas situações a gente acaba vendo. Então, tua aula foi muito legal, Tarcísio, muito obrigado mesmo, excelente aula. Fazer alguns comentários, algumas dúvidas, né, principalmente, que eu tenho certeza aqui que não só eu, como outros do grupo devam ter. Primeiro, só seguindo, você falou primeiro de BRAC, né?
A BRAC hoje em dia, eu não sei, eu vejo que a BRAC talvez tenha perdido um pouco o espaço, principalmente com o avanço na tecnologia da radioterapia externa, como você mesmo falou. Você mostrou uma bracterapia que eu não conhecia, que é a bracterapia temporária, né, que você chamou, e observando a técnica do implante, muito semelhante à crio, né, que a gente tem experiência lá no serviço com crioterapia, mas mais para doença focal, não com esse intuito de toda a glândula. E acaba sendo, isso é a minha opinião, acaba sendo um pouco invasivo, né? O paciente, para fazer aquele tipo de procedimento com vários implantes por via perineal, o paciente não pode mexer, então provavelmente o paciente deve ser submetido a uma anestesia geral para fazer esse tipo de procedimento. Então acaba sendo algo mais invasivo quando a gente quer buscar algo até menos invasivo. Muitas das vezes o intuito de indicar uma radioterapia para o paciente, até às vezes um risco cirúrgico mais elevado, até evitar uma cirurgia geral para esse paciente, acaba sendo algo um pouco mais invasivo. E quando você entra no tópico das radioterapias externas, aí vem mostrando um avanço da tecnologia, isso foi muito bacana. Agora, as perguntas que eu gostaria de te fazer. Essa radioterapia ultra hipofracionada, teria alguma situação, porque até pelos guidelines que você mostrou, finalizando a tua apresentação, que o nível de evidência e de recomendação da hipofracionada, né, que seriam as 20 aplicações, todos estariam assim superiores comparado com a ultra hipo, que é a situação de 5 aplicações. Teria alguma situação assim que você... Eu não estou falando nem atual, estou falando uma coisa que você possa ver num futuro próximo, que essa indicação de 5 seria, assim, benéfico? A gente está exatamente nessa, vamos dizer assim, uma curva de aprendizado, mas com muito mais indicação atualmente. O hipofracionamento extremo a gente tem visto e realizado com mais frequência. Aquela imagem de colocar um afastador entre o reto e a próstata já demonstra que, inicialmente, se tinha um receio muito grande da toxicidade. E hoje a gente já não tem tanta toxicidade assim por conta do advento da tecnologia. Mas hoje a principal indicação que eu vejo para aquele paciente que tem um entendimento, até porque ele precisa ter uma bexiga cheia, fazer um esvaziamento retal, um preparo retal, então ele tem que ter um certo entendimento, e com uma próstata que permita, não seja uma próstata muito volumosa. Dentre os trabalhos que ainda estão por vir, principalmente esse fase 3, com dados mais robustos e com maior tempo de segmento, existem outros trials que estão em desenvolvimento para chegar a 5 anos, 10 anos e também começar a ter a liberação dos dados também. Ótimo. Você até citou uma situação agora no teu comentário que até gostaria de te perguntar, que é em relação ao volume prostático, né? Isso é uma dúvida que nós, urologistas, sempre temos, principalmente no paciente que tem um volume prostático elevado associado a LUTS, né? Que uma situação como essa, realmente, a radioterapia, às vezes, pode incomodar muito o doente. Você teria algum volume prostático limítrofe, ou que você sugeriria, para você responder a mesma pergunta, onde você sugeriria a realização do bloqueio hormonal, e se você tem sugerido bloqueio hormonal para todos os casos, a partir do risco intermediário, porque também isso é uma outra situação que vem ganhando muita ênfase, né? A realização do bloqueio, variando a questão do tempo de bloqueio, independente do grau do doente, do grau da doença do doente, no auxílio da radioterapia. A hormonioterapia, inclusive nos trabalhos anteriores feitas de neoadjuvante, no caso, iniciando 2 meses antes da radioterapia,
durante o tratamento de radioterapia e 2 meses depois, então ficando 6 meses de hormonioterapia, eles tinham como intuito exatamente reduzir o volume prostático e sensibilizar aquelas células tumorais. Então, hoje, só que atualmente, até por conta de conseguirmos alcançar doses maiores, essa hormonioterapia realizada no início da radioterapia também se torna benéfica. E, inclusive, esses trials que hipofracionaram, alguns deles até sugerem que nos próximos anos, a gente possa, para o risco intermediário favorável, até hoje alguns oncologistas nem sugerem fazer hormonioterapia, a gente possa realmente tratar como baixo risco, apenas com a radioterapia externa hipofracionada. Mas, para aquele paciente com a próstata em torno de 80 centímetros cúbicos, até 80 centímetros cúbicos, a gente pode, e se for baixo risco, risco intermediário favorável, indicar o hipofracionamento extremo. Até para bracterapia, tinha um serviço que eu trabalhava, no caso na Camargo, a gente fazia bracterapia lá para próstata em torno de 20 a 60 centímetros cúbicos. É porque uma próstata pouco volumosa, os implantes ficam muito próximos da uretra e, consequentemente, eu dou maior toxicidade. Então, tinha até um volume mínimo. Para o caso da radioterapia hipofracionada extrema, a gente fica ali no máximo até 80 centímetros cúbicos. Quando passa disso, a gente prefere fazer o fracionamento em 20 aplicações e, se for o caso, se nos nossos limites de dose não passarem 20 aplicações, a gente hiperfraciona um pouco mais, chegando a 37 aplicações. Essa semana mesmo eu estou tratando um paciente que tem uma próstata de 100 centímetros cúbicos. Fez hormonioterapia nos últimos 6 meses, e assim, é um risco intermediário favorável, mas fez por 6 meses hormonioterapia com o intuito de reduzir esse volume prostático. Já é um idoso, cheio de comorbidade, e que a gente precisava reduzir para diminuir a toxicidade. Para esse paciente, eu preferi fazer o fracionamento convencional em 37 aplicações. Beleza, ótimo. Tarcísio, só uma última pergunta para finalizar, que eu vou passar a palavra para o Paulo. Falando novamente do ultra hipofracionamento, essas técnicas que se utiliza para espaçar mais o reto da próstata, isso gera... Qual o grau de desconforto que isso gera para os pacientes? Se eles se queixam muito ou se é algo tolerável? Como é que é o feedback que você tem tido desses doentes? Perfeito. Esse espaçamento, eu te confesso que eu nunca realizei. Por quê? Porque esse espaçamento ele era realizado naqueles pacientes que estavam bem no início do tratamento, bem no início digamos assim, do lançamento, né, do hipofracionamento extremo. Então, o medo de toxicidade retal era enorme. Hoje, por conta da tecnologia e desse preparo intestinal, da gente conseguir ver o reto antes de iniciar o fecho de tratamento, de ter uma tomografia integrada ao aparelho, que em 40 segundos já consigo ter a imagem daquele momento que o paciente vai iniciar o tratamento, eu já consigo evitar essa toxicidade retal. A gente tem um número de pacientes considerável, já feito o hipofracionamento extremo e com toxicidade retal mínima, realmente bem parecido com o trial apresentado, em torno ali de 10% a 15% de toxicidade gastrointestinal grau 2. Muito bom, parabéns, Tarcísio. Passar a palavra para o Paulo. Tarcísio, obrigado, excelente aula. Sempre aprendemos muito aqui. O Fernando abordou a questão do hipofracionamento, que eram algumas dúvidas que eu tinha, né? Eu queria abordar a questão da radioterapia associada à hormonioterapia, como você falou, né, para o câncer de próstata risco intermediário. Faz uma hormonioterapia de mais curta duração, né, de 4 a 6 meses, e de câncer de próstata de alto risco, uma hormonioterapia um tempo maior, aí, que pode chegar até 3 anos. Né? Eu tenho 2 dúvidas relacionadas a isso. Não sei se você vai conseguir me responder. A primeira é o seguinte:
existe algum substrato, assim, do ponto de vista assim, fisiopatológico, que explique, por exemplo, uma radiosensibilização quando faz hormonioterapia? Existe já alguma explicação para isso ou isso ainda está sob análise de vocês? Essa é a primeira pergunta. A minha segunda pergunta porque a gente sabe que há um sinergismo, né? Mas será que isso não pode ser mascarado, né? Pelo uso do bloqueador hormonal? Será que essa resposta relacionada à sobrevida a câncer específica não tem a ver mais com hormônio do que com a radioterapia? Essa é uma dúvida que eu tenho e eu queria ouvir de você a sua opinião. A outra questão é quando a gente opera, assim, fazendo uma analogia, né? Quando a gente opera o paciente, a gente tem os nossos endpoints aí relacionados ao nosso ato médico, ato cirúrgico, né? Então a gente tem a questão oncológica, né? A questão da continência, a questão funcional, vamos dizer assim. Do ponto de vista oncológico, para a gente, o nosso endpoint, vamos dizer assim, o nosso objetivo é ter um PSA abaixo de 0,2, né? O paciente está sem próstata, PSA 0,2. Quando você faz radioterapia sem hormonioterapia, eu queria saber o que você considera em termos de resposta ao tratamento, se o PSA tem um valor relevante na radioterapia isolada, que hoje é feito basicamente no paciente de baixo risco, né? Mas antigamente não era. Então, eu queria saber como é que isso era tratado e como hoje você avalia os seus resultados, assim, pelo menos de curto prazo, vamos dizer assim, se o paciente está tomando hormônio. E normalmente esse paciente ele toma hormônio, assim, né? A gente tem vários trials sobre hormonioterapia com radioterapia e normalmente essa hormonioterapia é feita de forma neoadjuvante, né? Ela pode ser feito antes, durante ou depois. E saiu até ano passado um trial, uma meta-análise, se não me engano, dizendo que a neoadjuvância é um pouco superior à adjuvância ou concomitante, né? Então, em tese, esse paciente já entra com PSA zerado para você. E como é que você vai avaliar a resposta oncológica, pelo menos num curto prazo? Perfeito. Quando a gente não usa hormonioterapia, até para ficar mais fácil, a gente usa o critério de Fênix, que é o Nadir mais 2. Então, de certa forma, o paciente chegou antes do tratamento com um PSA de 8, e aí, pós-tratamento, ele tende a ter essa queda, e a gente acompanha essa queda para avaliar qual o menor valor do PSA, no caso Nadir. E a partir dessa referência a gente continua o segmento alcançando até o valor de Nadir mais 2 para considerar como uma recidiva do paciente. Desculpa, Tarcísio. Esse Nadir pode ser 2, o critério de Fênix da recidiva é mais 2, né? Mas isso, Nadir mais 2. 0,5 faz diferença para você ou não? Faz. Na verdade, assim, geralmente esse PSA ele não zera pós-radioterapia por conta até da própria próstata presente, células benignas prostáticas produzindo PSA. Então, geralmente esse Nadir ele fica em torno de 1,5, 1. Então, entre 3 e 3,5 seria ali o meu limite do paciente baixo risco e que fez só a radioterapia. Quando eu tenho hormonioterapia, realmente falseia muito por chegar a zerar o PSA do paciente. E aí, para esses pacientes, a gente usa o 0 mais 2. Então, realmente, o valor de 2 seria a nossa referência ali para considerar uma recidiva para esse paciente. Em relação à questão da hormonioterapia NEO, foi até interessante teu comentário por conta de que nos livros de radioterapia, radiobiologia, a gente tem como referência a questão da redução do volume prostático, que a gente costuma observar, e essa sensibilização da célula tumoral. Essa sensibilização a gente costuma ver principalmente por conta da quebra do DNA pela radioterapia e por conta de não ter não ter a testosterona fazendo com que aquela célula trabalhe com uma arquitetura bem realizada, diminui a chance dela conseguir reparar aquele dano no DNA. Consequentemente,
a morte celular. Mas isso é realmente questão por avaliarmos esses estudos, mas nada celularmente avaliado, nada na radiobiologia visto essa eficácia diretamente. Então, a gente só sabe que tem uma melhora, mas o teu comentário ele foi bem pertinente. Será que é pela própria hormonioterapia ou pela radioterapia? O que se sabe é que a junção dos dois teve um aumento de sobrevida global e é por isso que a gente acaba utilizando também. Inclusive, na Astro, do ano passado, um trabalho apresentado por um urologista, acho que é David Pratt, não sei o sobrenome dele, Pratt, que ele fez uma avaliação dos trabalhos que avaliaram neoadjuvância e concomitância da hormonioterapia em 6 meses, versus aqueles que começaram a hormonioterapia junto com a radioterapia e mantiveram por alguns meses a mais. E ainda não foi publicado, na verdade foi publicado, mas como não é um fase 3, a gente não está usando com uma certa frequência. Mas ele mostrou que aqueles pacientes que fizeram adjuvância em vez da neoadjuvância, no caso concomitância e adjuvância, apresentaram uma melhor sobrevida livre de doença. Isso ainda falta ter uma justificativa plausível, mas... né? Não, na adjuvância, mudando totalmente o que a gente fez nos últimos anos aí, de neoadjuvância e concomitância. Só para os residentes, a neoadjuvância, no caso, é o seguinte: o paciente começa a tomar o hormônio, né? E vai para a radioterapia alguns meses depois. Isso é o que a gente faz lá no Pedernest. A gente dá a PAC do Zoladex e depois de uns 3, 4 meses ele faz a radioterapia. Não é isso, Tarcísio? Exato. Na verdade, isso até, se a gente for avaliar no serviço público em si, geralmente tem uma fila para radioterapia, então até iniciar a hormonioterapia, baseado por trials randomizados e trials de alto peso, mostrando que tem esse benefício. Então, vamos fazer a neoadjuvância, vamos iniciar a hormonioterapia, até ajuda o serviço quanto a isso, segura a doença enquanto a gente está na fila para fazer o tratamento local. Maravilha, Tarcísio. Deixar alguém fazer a pergunta. Por favor, quem está falando? Sou o Lucas. Fala, Lucas. Fala, tudo bem, pessoal? Boa noite. Tarcísio, professor Tarcísio, é o seguinte, eu fico às vezes na dúvida com a relação da rotina quando o paciente que é indicado à radioterapia é um paciente que faz uso de sonda vesical de demora. Como é que seria a rotina, se isso seria impeditivo ou não, se teria alguma particularidade em relação a esse tipo de caso? É isso aí, obrigado. Excelente pergunta. Inclusive, essa semana iniciou um paciente meu que está fazendo com sonda vesical de demora por conta de incontinência urinária por questão neurogênica. O que acontece? Quando o paciente inicia o tratamento e ao longo de todo o tratamento mantém a sonda urinária, o que a gente pode ver? Acontece a inflamação na uretra do paciente e por ter um corpo estranho ali, eu posso ter uma cicatrização prejudicada. Esse paciente, inclusive, se for utilizado doses extremas, no caso, hipofuncionamento extremo, fazer 5 aplicações é impeditivo. Eu posso, inclusive, ter uma aderência daquela sonda por conta disso. Então, o que a gente costuma fazer? Não faz o hipofracionamento, divide esse tratamento em várias aplicações e pede para que o paciente semanalmente troque essa sonda, para que exatamente haja mecanicamente a saída e a colocação de uma outra sonda, para que não haja aquela aderência e diminua a chance disso. E em 2 cenários a gente tem esse paciente, ele não é tão incomum da gente tratar com sonda. O primeiro, esse que eu comentei, o paciente que já tem uma incontinência e precisa tratar o tempo inteiro, até porque ele precisa estar com a bexiga cheia. E o segundo paciente, aquele paciente que, ao longo do tratamento, por conta da urgência urinária, ele acaba
por conta de uma incontinência prévia, tendo esses efeitos exacerbados. E aí, consequentemente, ele não consegue manter a bexiga cheia. E, ao longo do tratamento, a gente pede para que ele vá ao urologista, à urgência e emergência, e passe a sonda, para que ele mantenha essa bexiga cheia para evitar a toxicidade ao tratamento. É um círculo vicioso. Ele não mantém a bexiga cheia, a gente trata mais a bexiga, ele vai ter mais urgência urinária e acaba prejudicando todo o tratamento. Amanhã, inclusive, eu vou avaliar um paciente que está com esse quadro. Ele não está conseguindo manter a bexiga cheia, está prejudicando cada dia mais, e eu vou ter que pedir para o colega da urologia, ele vai no serviço de urgência e emergência, colocar uma sonda vesical de demora. Entendi, mas assim, não seria impeditivo o uso da sonda, faria? Não seria impeditivo. Entendi. E uma coisa, assim, é porque às vezes a gente acaba, essa informação acaba sendo passada e fica nessa dúvida. Como o professor Fernando falou sobre a questão do tamanho da próstata, assim, às vezes é debatida a opção de tunelizar a próstata para tentar diminuir o tamanho dela, com a expectativa que seja mais efetivo o resultado oncológico. Existe realmente essa relação, ou isso, na verdade, não tem... Na verdade, no caso, fazer uma ressecção transuretral, que você está comentando, não entendi Isso, tão uma bem. ressecção transuretral para diminuir o tamanho da próstata e uma possibilidade de ser mais efetivo o tratamento oncológico. Existe essa relação? Perfeito. Na verdade, não para diminuir o volume da próstata, porque a zona periférica em si, ela acaba não tendo tanta influência assim. Então, vamos colocar assim, o diâmetro lateral da próstata acaba não mudando. Mas para aquele paciente que tem muito sintoma urinário, obstrutivo principalmente, a gente sabe que se eu fizer um tratamento mais hipofracionado, esse paciente vai ter um edema ali prostático e esse canal uretral ele vai reduzir. Então, muitas vezes o paciente já tem muitos sintomas, antes do tratamento ele faz uma ressecção transuretral, ou até mesmo a gente já inicia com medicações para diminuir esse componente benigno da próstata, né? A gente entra muito com o Secotex para evitar esses sintomas urinários. Entendi. Tá bom. Obrigado. Maravilha, Tarcísio. Obrigado. Estamos chegando no nosso horário aí. Boa pergunta aí do Lucas. A gente tem por hábito, nesses pacientes muito sintomáticos mesmo, indicar uma ressecção para poder ele não agravar os sintomas e evoluir para uma retenção aí pós-radioterapia, né? Tarcísio, eu queria te convidar, semana que vem, o Gabriel Crelier, ele vai apresentar um artigo, eu acabei de botar no grupo aí para o pessoal ver e te mandei também no privado. É um artigo que fala sobre as questões relacionadas à recorrência pós-radioterapia, no tratamento do tumor de alto risco. É um artigo que foi, eu não sei se você já deve ter ouvido falar, não sei, mas ele é muito recente, assim, tem uma semana. A gente tem pego esses artigos bem atuais aí e teve um impacto, né? E é grande, aí foi publicado, e eu queria saber se você pode participar com a gente aí semana que vem. Claro. Terça-feira que vem estou aí novamente. A princípio não tem nenhum futebol, não tem jogo de São Paulo, que eu saiba, mas será muito bem-vindo. Fernando? São 9... Pode finalizar, então? Calma aí, o Marco... Marco, pode fazer a pergunta sim, Marco? Opa, estão me vendo aí? Pode falar, Marco. Fala, pessoal, tudo bem? Tranquilo. Vou fazer uma pergunta rapidinha, bem prática aqui para o Tarcísio. A gente, por exemplo, cirurgia é muito ruim, por exemplo, para um paciente obeso mórbido, para a gente é muito ruim. Eu queria saber se existe alguma contraindicação, por exemplo, para um obeso mórbido em relação à radioterapia, ou alguma outra contraindicação que você, na tua prática, aí você veja e a gente já pode evitar mandar o paciente para vocês, por exemplo, entendeu? Certo. O obeso mórbido, na verdade, o único porém que eu fico de olho é aquele paciente que geralmente já tem muita comorbidades. Uma delas é a questão da diabetes,
e, consequentemente, a gente evita, ou quando faz um fracionamento mais hipofracionado, ter um cuidado ali no reto, porque esses pacientes acabam tendo uma retite actínica e até sangramento retal com um pouco mais de frequência. Essa frequência é 5% quando o paciente tem um diabetes descontrolado. Mas a questão da obesidade em si, do diâmetro anteroposterior do paciente, o único senão é a gente usar energias maiores. Eu já vi pacientes obesos tratados com energias menores e que a pele do paciente ficou um pouquinho mais bronzeada, exatamente porque a dose alta, ela precisou começar do meio do paciente, então a pele recebeu uma dose um pouquinho maior e, consequentemente, teve esse efeito colateral. Mas não é contraindicação, não é impeditivo. Dá tempo para finalizar? Fazer uma pergunta aqui também, ou Paulo, Fernando? Vai lá, Miguel. Tá. Tarcísio, parabéns aí pela aula. São duas perguntas que elas são extremas, né? Uma a nível de curiosidade e a outra uma questão mais prática. Então, a gente vê a radioterapia, né? Ela sendo focada num tratamento cada vez mais centrado na próstata, e a gente tem aquelas questões da doença linfonodal, né? E como é que fica tudo isso que a gente falou nessa aula de hiperfracionamento, com essas considerações, assim, eu confesso que eu perdi um pedacinho, posso ter perdido alguma informação importante, mas a doença linfonodal, ela tem uma importância muito grande, até cada vez maior, ao meu ver, nesse tratamento, né? Então, como é que fica essas questões de hiperfracionamento nessa situação? E o oposto, que é o outro extremo que eu queria dizer, que a gente tem evoluído muito com exames de imagem. Então, às vezes, a gente trata uma lesão muito focal e quando a gente vê as marcações de radioterapia, elas sempre são assim, abrangentes para a glândula toda. Existe alguma coisa nesse sentido para a gente tentar evoluir? E aí eu pergunto isso a nível de curiosidade, né? Como a gente tem para outros tratamentos minimamente invasivos. Aí se tem um intuito de amenizar a toxicidade, utilizando, às vezes, uma coisa mais centrada no lado doente, da próstata, por exemplo. Exatamente. Eu vou ser bem direto e prático. No caso, para radioterapia pélvica, aquele paciente, então, de risco intermediário desfavorável ou alto risco, a gente costuma, sim, tratar a pelve quando nos cálculos existe uma chance maior de 15% de ter acometimento linfonodal. É possível fazer com um hipofuncionamento moderado, então em 20 aplicações também tratar a pelve. O extremo não é possível, até por conta da indicação só para baixo risco e risco intermediário favorável. E quanto a fazer tratamentos mais focais, foi bom ter perguntado isso, porque recente agora, a gente, até por conta da tecnologia, paciente que operou, recidivou, fez radioterapia e recidivou novamente agora no leito prostático. Nossa, a gente já fez tudo, vai ficar só em hormonioterapia? E hoje a gente já consegue fazer um tratamento focal com SBRT, com muito cuidado e direcionado apenas para aquela região de lesão. Inclusive, na Astro do ano passado, saiu um trabalho apresentado, o Flame Trial, que, além de tratar a próstata toda, fez também um tratamento focal, um reforço de dose, chegando a 95 grays. A gente geralmente chega em torno de 78, 80 grays, então chegando a 95 grays, na região de nódulo, ou onde o PET-PSMA mostrava uma captação ali. Então, hoje existe, sim, esses tratamentos mais focais e, consequentemente, diminuindo muito a toxicidade gastrointestinal e geniturinária. Gente, são 9h06, 9h07 agora. Tarcísio, vamos... Está no nosso horário agora de encerrar. Muito obrigado pela tua participação. Eu acabou sendo bombardeado aí, várias perguntas. Foi ótimo. Você, como um radiologista no meio de um grupo de urologistas, né? Mas foi muito boa a tua apresentação. As perguntas também foram ótimas de todo mundo aí que participou. E agora vamos descansar. Boa noite a todos. E, se você puder continuar participando das nossas reuniões, semana que vem vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. Com gente, certeza. Boa noite a todos. Obrigado a todos a participação. Um abraço.
Boa noite, boa noite.